Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, segurança da informação, visões da segurança. Olá pessoal, na segunda videoaula da primeira semana nós vamos apresentar alguns aspectos relacionados às visões da segurança da informação. O professor Júlio César Estrela é branco e calvo, de cabelo escuro, usa camisa polo bege e óculos de grau. Visto do quadril para cima, está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, ele manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Bom, o primeiro ponto a ser considerado é o fluxo da informação. Então, como se dá o fluxo de informação, de um modo geral, quando nós estamos utilizando uma infraestrutura de comunicação como a internet? Tá? Há vários elementos que fazem parte de uma rede das proporções da internet, mas existe um fluxo, que envolve basicamente um emissor e um receptor de dados, embora para uma mensagem sair da origem e chegar ao destino, ela tem que passar por vários elementos de processamento ou de comutação, como nós conhecemos no jargão de redes de computadores. Para falar, nesse caso, apenas, por enquanto, da visão da segurança na rede, mas há outras visões, especialmente relacionadas às aplicações, aos usuários, enfim. Tá? Então, é muito importante a gente discutir a visão da segurança sobre um aspecto de camadas. Então, e essas camadas, de modo geral, estão associadas ao fluxo da informação. Tá? Vamos discutir também estratégias de segurança em camadas. Então, para cada camada relacionada à segurança, há uma estratégia, de repente, para mitigar um problema ou amenizar algum ataque, ou abordar boas práticas de segurança. Por que garantir segurança é complexo? Então, nós comentamos na primeira videoaula que não há segurança 100%, dado a complexidade que nós discutimos, em termos de quantidade, de disponibilidade de informação, de meio físico, Então, e isso envolve, inclusive, o fluxo da informação. Tá? Slide intitulado Roteiro e os tópicos. Fluxo da informação, a visão da segurança em camadas, estratégias de segurança em camadas, por que garantir a segurança é complexo. Bom, o fluxo de um sistema de comunicação, de maneira geral, envolve uma fonte de informação, envolve um emissor, um receptor, que está associado a um destino. Tá? Então, essa fonte de informação ela vai gerar uma mensagem, essa mensagem vai ser codificada por um emissor que vai encaminhar isso para um meio físico, tá? Que vai ser recebido, se não houver nenhuma manipulação, nem algum tipo de ataque, vai receber essa informação de forma correta. Tá? O que acontece é que no mundo real, nesse fluxo aqui, muita coisa pode acontecer. Tá? Esse sinal ser modificado, a perda de dados, ou algum ataque que acabe com a integridade dos dados trafegados. Tá? Então, o mundo real é bem diferente do que nós estamos discutindo aqui. Então, nesse fluxo de informação, vários problemas relacionados à segurança podem ocorrer. Tá? Novo slide com o título Fluxo de informação. Abaixo, sobre um fundo preto, um fluxograma organizado na horizontal, intitulado Sistema de Comunicação. À esquerda da fonte de informação, parte a mensagem, em direção ao emissor, que emite um sinal a uma fonte de ruído. O sinal, mais o ruído, chegam ao receptor, que envia uma mensagem à destinação. Fonte 1, adaptada de Warren Weaver, Teoria Matemática da Informação. Bom, há alguns ataques possíveis, considerando aquele escopo, no slide anterior. O primeiro envolve o fluxo normal de informação. Então, esse é o fluxo normal. Uma mensagem ser enviada de um ponto A para um ponto B, considerando que seja um canal confiável e seguro. Tá? Só que num ambiente como a internet, que é uma rede formada de diversas redes, e nem sempre essas redes têm os devidos mecanismos de segurança implementados, algum ataque, por exemplo, como de interrupção pode ocorrer. Tá? Alguém no meio do caminho, entre A e B, pode interromper um tráfego de dados, e simplesmente impedir que a mensagem, o dado, seja propagado para o destino como foi preconizado inicialmente. Tá? Segundo ataque possível, o que a gente chama de modificação, tá? Um elemento ali no meio, e a gente vai ver
esse elemento, né, que é um interceptador, né, ao longo da nossa disciplina, né, que é a TRUD, né? Então, há 3 personagens no âmbito de segurança, né, quando nós estamos aprendendo segurança de informação, né, que aparece muito nos livros relacionados à segurança, né, de redes, que é o Bob, a Alice e a Trude, né? A Trude é a impostora, né? É a que tenta fazer com que as coisas não funcionem, né? Ou tenta interceptar dados, ou tenta fazer com que as informações sejam interrompidas, tá? Então aqui a gente pode ter um ataque de modificação, tá? Alguém modificar a informação no meio. O ataque de interceptação, simplesmente não há modificação, mas intercepta, copia essa mensagem e tenta descobrir o que tem ali dentro, tá? Então esse ataque de interceptação, por exemplo, pode levar alguém a descobrir informação relacionada ao código de verificação e o número do seu cartão de crédito, tá? E conseguir obter essa informação, conseguir cadastrar o seu cartão em um site de comércio eletrônico e fazer compras no seu nome, tá? Desde que esse canal de comunicação não esteja devidamente protegido, tá? Então aqui a gente está falando de uma situação em que esse canal ele não é confiável ou não tem meios adequados para a proteção do tráfego que está sendo enviado, né, e recebido entre esses 2 pontos. E um ataque de fabricação, né, que é o intermediador, né, tentar se passar pelo emissor, no caso, né, ou fazer alguma modificação desses dados, né, para ser enviado para o elemento destinatário, tá? No slide de subtítulo Ataques Possíveis, os fluxos. Fluxo normal, uma seta parte de A em direção a B. Interrupção, uma seta parte de A em direção a B e um traço impede a seta de chegar até B. Modificação, uma seta parte de A em direção a I, depois parte de I e vai até B. Interceptação, uma seta bidirecional parte de A em direção a I e a B. Fabricação, uma seta parte de I em direção a B. Bom, por que segurança em camadas? Tá? A segurança em camadas nada mais é que uma estratégia que vai combinar vários controles de segurança, né, parte por parte, né, para permitir uma defesa nos sistemas em várias camadas. Tá? O uso de camadas no ambiente computacional, né, em computação, em comunicação, ele é muito comum. Tá? Então, quando vocês aprendem lá na disciplina de redes de computadores, né, as várias camadas do modelo OSI, né, que é o modelo de referência, ou do modelo TCP/IP, né, nós aprendemos algumas camadas básicas, né? A camada física, a camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte, a camada de aplicação. E em cada uma dessas camadas há nomes específicos para elas, há protocolos que representam essas camadas, há todo o mecanismo de como é o funcionamento. E também há mecanismos de segurança associadas a cada uma dessas camadas, se a gente considerar uma comparação com um modelo de referência de comunicação, tá? Então, é importante também frisar isso. Então, para invadir um sistema, né, a ameaça ela precisa se consolidar em todos os níveis de segurança, tá? Então, aqui a gente está falando, por enquanto, de segurança mais no contexto de comunicação, mas já já a gente vai abordar também a questão da segurança do ponto de vista um pouco mais macro, né, que envolve política, que envolve usuário, que envolve software, que envolve hardware, tá? Então, embora uma camada né, ela possa mitigar uma falha, né, então se nós considerarmos a comunicação baseada em camadas, tá, uma só camada mitigar uma falha não garante que a segurança possa ser aceitável, né? Então, nem sempre é garantido a segurança fim a fim em todas as camadas. E nem sempre é factível do ponto de vista de custo computacional, tá? Então, há uma problemática envolvida, né, quando a gente trata de segurança e de desempenho, né? Muita segurança significa desempenho degradado. Muito desempenho significa relaxar na segurança. Então, a grande dificuldade é a gente tentar um meio termo entre segurança e desempenho nas comunicações. E, em algumas situações, nem sempre é factível pensar em segurança em todas as camadas, né? Segurança no ponto de vista de comunicação. Slide intitulado A Segurança em Camadas e um texto disposto em retângulos coloridos. Trata-se de uma estratégia que combina vários controles de segurança para permitir uma defesa nos sistemas em várias camadas. Para invadir um sistema, a ameaça precisa se consolidar em todos os níveis de segurança. Embora uma camada possa mitigar falhas em outras, nem sempre isso é garantido, pois depende de uma política de segurança bem ajustada e definida pela organização. Bom,
Então, se a gente levar em consideração uma visão da pilha de protocolos TCP/IP, né, nós vamos considerar, por exemplo, que na camada de aplicação, né, nós podemos ter alguns mecanismos para transferir dados de forma segura entre dois pontos, né, entre o emissor e o receptor. Tá? Tem um exemplo aqui de uma aplicação, né, que é o SSH, que é a ideia de fazer transferência remota de arquivos, né, com canal criptografado, né. Entre a camada de aplicação e a camada de transporte, né, é um mecanismo que envolve segurança das comunicações trocadas entre aplicações web, né. Então, quando você faz acesso a um site do seu banco, né, na internet, né, o Internet Banking, né, tem aquele cadeado do lado esquerdo na barra de endereços, né. Então, ali tem informações sobre, que nós vamos aprender também ao longo de algumas aulas, sobre certificados digitais, né. A comunicação entre o seu browser, né, e a aplicação servidora que hospeda o sistema bancário, ela deve ser toda criptografada, um canal criptografado e usando um desses protocolos, uma combinação entre eles, o SSL, que é o Security Socket Layer, e o TLS. Tá? Na camada de rede, né, um protocolo representante, que é o Internet Protocol, ou o protocolo IP, tá? Então há uma versão do IP, que é o IPsec, né, que se preocupa em trazer segurança para os datagramas ou pacotes trocados entre emissor e receptor. Tá? E aí na camada de enlace, né, outros mecanismos de segurança também, né, e na camada física também. Então veja a importância, né, da ideia de camadas, por isso que eu estou trazendo esse assunto nesta aula, né, e como que a gente pode fazer uma comparação, né, entre a questão da segurança em camadas de uma forma mais geral. Tá? Novo slide com subtítulo Na visão de protocolos da pilha TCP/IP Layers. Sobre fundo preto, 2 colunas, Security Protocols e TCP/IP Layers, respectivamente. Das linhas da primeira coluna à esquerda partem setas direcionadas às linhas da segunda coluna à direita, todas com a frase Work In. Na coluna Security Protocols, as informações. SSH, PGP, destacada em roxo SSL TLS, IPsec, PPTP, L2TP, Scrambling, Hoping. Na coluna TCP/IP Layers, as informações. Application Layer, destacada em roxo TLS Sublayer, Transport Layer, TCP, Network Layer, IP, Data Link Layer, MAC, Physical Layer. Então, de modo geral, nós podemos considerar as 6 camadas no contexto de segurança da informação. Tá? Então, envolve o ser humano também. Tá? Muitos problemas relacionados à segurança começam em ambientes internos, né? Com funcionários que trabalham dentro das empresas, usuários. Né? A questão física, né? A camada física, né? Que está muito relacionada ao hardware, né? Aos centros de dados, né? Ao acesso às informações, a manutenções, né? A fazer com que eles operem 24 horas por dia, né? 365 dias por ano, né? Sem interrupção, ou quando há interrupção, que ela não seja, que essa interrupção seja transparente para o usuário não perceba que tem interrupção, né? E isso está muito atrelado com um dos pilares, que é a disponibilidade, que nós vimos na primeira videoaula. A camada de endpoint, que está relacionada com os pontos de acesso, né, para fazer a comunicação entre as aplicações e os sistemas. A própria rede de comunicação, as aplicações, né? E sem aplicações não haveria necessidade de um ambiente computacional ou de uma rede das proporções da internet. Tá? E os dados propriamente dito. Então, como garantir segurança na camada de dados? Tá? Então, imagine vocês transferindo dados de um ponto a outro, num canal criptografado, né? Tudo de forma adequada, segundo preconiza os pilares de segurança de informação. Mas o armazenamento dessa informação em um banco de dados relacional ou orientado a documento, não ter ou quem é responsável pelo armazenamento não ter a preocupação que deveria. Tá? Então não adianta termos segurança até determinado ponto e no ponto final, né, que é o de armazenamento, né, isso não ocorrer. Tá? Slide com o texto. De modo geral, podemos considerar 6 camadas no contexto da segurança da informação: humana, física, endpoint, rede, aplicações, dados. Bom,
considerando a camada humana, né, a principal função é ensinar o usuário a identificar fraudes, tá? E ter cautela com informações importantes, tá? Então, isso envolve, por exemplo, utilização de senhas fortes, com letras, números, caracteres especiais, né? Isso envolve destacar, dentro de uma política de segurança, como que o usuário deve se comportar, tá? Então, é muito comum, né, o uso da que a gente chama de engenharia social, né? Algum usuário, né, dentro da organização, né, tentar fazer algo, né? Como ele obtém informações que o mundo externo não tem, né, ele pode fazer uso, né, do amplo acesso à informação que ele tem para obter informações sigilosas, né, ou sem autorização do dono, tá? A camada física, né, que envolve os dispositivos, né? Então, muitas pessoas hoje têm uma câmera, né, ou acoplada ao celular, ou uma câmera acoplada a um desktop, né, câmera em carro, né, câmera em casa, né. Essas câmeras, elas possuem um sistema operacional, elas processam dados e elas podem ser invadidas, inclusive, tá? Elas podem sofrer algum tipo de ataque, elas podem gerar dados, né, para alvos, elas podem, inclusive, em um ataque coordenado, né, por meio de botnets, elas podem derrubar todo um sistema, tá? Então, só um exemplo, né, de como que a segurança, né, desses elementos físicos, né, que geram informação é importante também, tá? Em novo slide, um texto em retângulos coloridos. Humana. A função principal é ensinar o usuário a identificar fraudes e ter cautela com informações importantes. Engenharia social. Induz o funcionário a fazer algo que comprometa a segurança, sendo uma das maiores ameaças. Física. Câmeras, travas, guardas, alarmes, o que mantém pessoas indesejadas do lado de fora da organização. E o endpoint, né, tem a relação com a proteção dos dispositivos, né, de como que eles vão, as informações, as aplicações vão ser executadas, né, e evitar, de um modo geral, que a segurança dos dados sejam comprometidas, né, quer dizer, o ponto de acesso, né. Então, como que uma aplicação se liga a outra, né, por meio desses endpoints, né. Então, isso pode ser feito por meio de APIs, né, que nós conhecemos como Application Programming Interface, né, interface de programação de aplicação, né, isso pode ser feito por meio de comunicação entre protocolos de mais baixo nível, inclusive, tá? E a rede, a camada de rede, proteção de conexões entre computadores pessoais, né, entre servidores, entre data centers, né? Então, o canal de comunicação ele pode ser criptografado, o tráfego pode ser monitorado, né? Então, para evitar, qualquer tráfego pode ser passível de monitoramento, mas nem toda informação que está sendo monitorada pode ser acessada ou facilmente acessada, tá? Então, é relativamente normal o monitoramento de tráfego em grandes redes, né? Às vezes esse monitoramento, por conta da política de informação da organização, ele é proibido, mas isso faz parte da política de organização da empresa ou da organização, mas o monitoramento de tráfego, né, inclusive, ele é importante, né, para descobrir potenciais problemas, tá? Slide com o texto Endpoint. Protege os dispositivos da execução de programas maliciosos e evita que comprometam a segurança de dados. Rede. Proteção de conexões entre computadores pessoais, servidores e data center. O canal de comunicação pode ser criptografado, o tráfego ser monitorado, etc. Aplicações têm como objetivo, né, trazer para os seres humanos, né, o que nós podemos fazer com a informação, né, então gerar valor, né, então é por meio das aplicações, né, implantadas nos dispositivos, numa câmera, num celular, num tablet ou num desktop, é por meio desses dispositivos que as aplicações são desenvolvidas, né, implantadas nesses dispositivos, né, e geram valor por meio da propagação de informação, tá? Então é importante, no processo de desenvolvimento da aplicação, né, se preocupar com boas práticas de desenvolvimento de software seguro, né, especialmente para evitar alguns ataques bem conhecidos e antigos, né, e com o objetivo também de corrigir vulnerabilidades quando alertas de segurança são publicados, né? Então, não é incomum hoje grandes aplicações utilizarem software de terceiros, né? Software de terceiros ou módulos precisam, para entrar dentro de uma grande aplicação, precisam passar por vários testes de segurança para testar
a segurança, né, do módulo, né, de modo que esse módulo não comprometa a segurança completa da aplicação. Tá? E na camada de dados, né, o objetivo dessa camada é garantir que apenas as pessoas que têm autorização têm acesso aos dados, né, armazenados, né, em base de dados, e que todos esses acessos sejam monitorados e incidentes sinalizados. Tá? Então, há situações, por exemplo, que o acesso a determinado conjunto de dados ele é totalmente monitorado, né, e se sabe a hora, o minuto, o segundo, quem acessou, por quanto tempo ficou interagindo com aquele dado. Né? Então, há situações em que o responsável por isso, né, precisa ter, primeiro, uma senha muito forte. Né? Essas informações elas são rotacionadas com um grupo de usuários também, quer dizer, tem grupos de usuários dentro das organizações que têm acesso a informações muito confidenciais, né, de pessoas, de empresas, enfim. Tá? Então, a segurança nesse aspecto tem que ser redobrada, inclusive para acesso à informação. Tá? Novo slide com o texto: Aplicações. Implementar e testar adequadamente as aplicações para garantir que não ofereçam meios para ataques. Corrigir vulnerabilidades quando alertas de segurança são publicados. Dados. O objetivo desta camada é garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos dados e que todos os acessos sejam monitorados e os incidentes sinalizados. Bom, as camadas de segurança elas impõem barreiras e deixam um ataque mais demorado. Então, foi o que eu comentei da questão da segurança e do desempenho. Né? Então, há uma limitação no desempenho em função de melhorar a segurança. Tá? Então, a ideia, um ponto importante e positivo, é que a ideia de camadas ela vai desestimular a ação, né, do potencial atacante, né, do interceptador, né, pela dificuldade que está sendo imposta. Então, se você preconiza segurança camada a camada, a tendência é que você desestimule quem quer obter informação que não poderia obter, ou consiga acessar determinado sistema se não poderia acessar, né, ou consiga interceptar algum dado se não poderia fazê-lo. Tá? Então, exemplo, se um atacante tenta invadir um sistema e não encontra dificuldade na primeira tentativa, ele vai conseguir acesso total, a tendência é ele conseguir acesso total ao resto do sistema. Né? E é um pouco por tentativa e erro. Né? Ele consegue uma brecha, ele vai explorando outras brechas, outras vulnerabilidades. Né? E o resultado disso pode ser vários. Né? Então, há ataques que o atacante só tem como objetivo apagar todos os dados. Outro obter esses dados e deseja obter um retorno financeiro para que esses dados sejam devolvidos. Outros desejam obter esses dados e expor esses dados na internet, principalmente fotos, áudio e vídeo de pessoas, de organizações. Tá? Então, há várias consequências em relação ao que o acesso ou uma brecha de segurança pode causar quando o potencial invasor obtém esses dados. Tá? No slide intitulado Estratégias de Segurança em Camadas, o texto: As camadas de segurança impõem barreiras e deixam um ataque mais demorado e trabalhoso. A ideia de camadas desestimula a ação do atacante pela dificuldade que está sendo imposta. Exemplo: se um atacante tenta invadir um sistema e não encontra dificuldade na primeira tentativa, ele pode conseguir acesso total aos dados, sistemas de uma empresa ou dos usuários. Bom, então, para finalizar, né, nós temos aqui alguns gráficos, né, que mostram a preocupação da segurança em camadas. Né? Então, na camada de segurança, há uma sinalização para a governança de dados, né? Segurança na camada de dados, né? Então, e perda desses dados. Né? Nós temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, as empresas que obtêm ou que detêm nossas informações, elas precisam ficarem atentas a isso, né? A proteção da integridade e o acesso aos dados. A camada de segurança de aplicação tem relação com trabalhar com software ou com bibliotecas que têm bons níveis de segurança. Tá? Slide com 2 gráficos semicirculares, lado a lado e voltados para baixo, com um semicírculo menor no interior. No gráfico à esquerda, dentro do semicírculo menor, azul claro, a informação Data Layer Security. No semicírculo maior, azul escuro, Data Governance e Data Loss Prevention, DLP. No gráfico à direita, dentro do semicírculo menor, azul escuro, a informação Application Layer Security. No semicírculo maior, azul claro, Patch Management e Email Server Protection. A camada de segurança de endpoint tem relação com proteção dos pontos de acesso, né?
defesa contra ameaças móveis, né, provenientes de dispositivos como celulares. Camada de segurança da rede tem relação com barreiras, por exemplo, né, como os de firewalls ou firewalls de aplicações, né, os WAF, né, Web Application Firewalls, ou firewalls relacionados a filtro de pacotes. Tá? Em novo slide, 2 gráficos semicirculares lado a lado e voltados para baixo com um semicírculo menor no interior. No gráfico à esquerda, dentro do semicírculo menor, azul escuro, a informação Endpoint Layer Security. No semicírculo maior, azul celeste, os termos Endpoint Protection, Encryption, Mobile Threat Defense, Endpoint Detection and Response, EDR, e Managed Detection and Response, MDR. No gráfico à direita, dentro do semicírculo menor, azul escuro, a informação Network Layer Security. No semicírculo maior, azul claro, os termos Secure Email e Secure Web Gateway. E também há uma camada que tem bastante relação, que nós vamos ver nas aulas da última semana, que está relacionado com a camada de segurança na nuvem, né? Então, muitos dos dados de grandes corporações, de usuários, não estão mais sob sua posse, mas estão sob a posse de grandes corporações, tá? Slide com 2 gráficos semicirculares, lado a lado e voltados para baixo com um semicírculo menor no interior. No gráfico à esquerda, dentro do semicírculo menor, azul escuro, a informação Cloud Layer Security. No semicírculo maior, azul claro, os termos Data Loss Prevention, DLP, Cloud Collaboration Protection, Cloud Access Security Brokers, Cloud Workload Protection. No gráfico à direita, dentro do semicírculo menor, azul escuro, a informação Backup IDR. No semicírculo maior, azul acinzentado, os termos Cloud to Cloud Backup, Physical e Virtual Backup, Offsite Replication e Cloud Backup. Bom, por que segurança é complexo, né? É complexo por conta dessa figura aqui, né? A gente tem uma visão sobre dados, sobre filtro de aplicações, sobre firewalls, sobre segurança em dispositivos, né, política de segurança, por aí vai, tá? Slide intitulado Por que garantir a segurança é complexo? Abaixo um diagrama composto por círculos concêntricos coloridos, em ordem crescente, dados, filtros da aplicação, antivírus, firewall, segurança wireless, educação dos usuários e patches e políticas de segurança. Então, há um perímetro, né, de segurança que envolve também a rede, que envolve pontos de acesso e camada de aplicação, tá? Novo slide com um gráfico semicircular côncavo para baixo e dividido em 3 partes. À esquerda, Proactive, Policy Management. Ao centro, Perimeter Security, Network Security, Endpoint Security, Application Security, Data Security. E à direita, Reactive Monitoring More Response. Slide com uma imagem intitulada Information Security Best Practice Employ Multiply Security Perimeters. Na sequência, um gráfico semicircular côncavo para baixo com a figura de uma lixeira ao centro. O semicírculo é dividido por camadas, cada qual com uma informação. De fora para dentro, Network, Firewalls, Delimitarized Zone, Data Loss Prevention. Platform, Antivirus Software, Patching, Minimum Security Specifications for Systems. Application, Secure Coding, Security Specifications. File and Data, File and Data Encryption, Enterprise Rights Management. Response, Monitoring, Intrusion Detection, Proactive and Reactive Response. À esquerda, um círculo amarelo com o símbolo de perigo, de onde partem setas que apontam para as camadas do gráfico e para a lixeira. Bom, aqui uma figura que, resume tudo isso, né? Os níveis de segurança em profundidade, né? Então, desde o dado até a política de segurança que deve ser considerada. Slide com um diagrama circular concêntrico. No centro, em um círculo vermelho, o termo Your Data, rodeado pelos demais círculos. Data Backup, Local and Off-Site, Disaster Recovery, Business Continuity, Anti-malware Clients, Servers and Mobile Devices, Firewalls, Gateway, EPC, Email Security Filtering, Spam Viruses e Phishing e Backup. Wireless Security, PDA, Smartphones e Laptops. Web Security Filtering, Browsing e Online Activities. User Education, Application Updates e Patching, Best Security Practice. OS,
Browser Apps. Ao redor do diagrama, em um círculo vermelho, o termo Security Policy repetidas vezes. Novo slide com as referências bibliográficas. 1. ResearchGate.net, Publication, Cognação e Redes Abertas, a informação interativa como coração dos sistemas inteligentes. 2. devmedia.com.br, Segurança em aplicações Java, Java Magazine. 3. gratispng.com/png-zuk1rs/. 4. bluesolutions.co.uk, Solutions Multi-Layered Security. 5. spiritsec.com, Segurança em profundidade. 6. infomec.com.br, Camadas de segurança, entenda cada uma delas. 7. tex.com/multi. 8. researchgate.net, Publication Service Level Monitoring of HTTPS Traffic. Bom, era isso para essa aula, pessoal, e a gente se vê na segunda semana. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Marina Bragiato, revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Helena Santos. univesptv.com.br